O programa 420 Minutos fala hoje dos nossos dentes, da sua saúde, da sua aparência e da importância que eles têm no conjunto da aparência de cada um de nós. Para os telespectadores que queiram se comunicar conosco, vamos repetir, vamos dar os endereços desse programa. O endereço eletrônico, o e-mail é teletape@allnet.com.br. E o fax, prefixo 021, telefone 239-8281. Doutora Jamila, nós já tivemos os nossos 2 minutos de terrorismo, né? O que acontece? A pessoa perdeu todos os dentes, mas ainda assim deu para dar um jeito. Agora, casos mais promissores, casos mais leves, o que a senhora pode nos mostrar aí? Olha, é leve, mas é agradável porque eu ainda pude salvar muitas peças. É um caso, isso aqui é uma montagem é um homem que já Isso tinha... era antes, né? Aqui é o antes. De perfil era assim e de frente era assim. Aqui basicamente é para mostrar também, seguindo naquela linha da perda de dimensão vertical, porém aqui esse trabalho foi feito com os dentes dele. São os dentes naturais. Não, são todos dentes naturais. Alguns dentes naturais. Sei. Aqui é um trabalho que a gente chama um trabalho protético bastante pesado, uma reabilitação pesada, porém isso aqui não é uma prótese total. Aqui tem coroa de jaqueta, tem ponte fixa, tem encaixe, é um mix de técnicas para que eu chegue a esse resultado. Então isso aqui como ele se apresentou. Deve fazer muito mais sucesso do que ele assim. Com toda certeza, com toda certeza. Isto é como o paciente apresentou-se à clínica. Aqui é o rosto, o visual do rosto recuperado. Sei. Ou seja, recuperei a dimensão vertical, recuperei a função, a musculatura desse rosto veio para o posicionamento, aí consegue-se esse perfil forte, másculo, o resultado é muito bom. E o sorriso, ele tinha dentes muito curtos, os arcos eram muito imperfeitos. E aqui existia uma ponte que era removível. Nós transformamos esse trabalho removível em algo fixo, numa peça fixa, e como eu acabei de dizer, existe aqui um mix de técnicas. A reabilitação, como eu disse no início, ela tem essa vantagem. A gente lança mão de tudo para conseguir um ótimo efeito final. Qual é a idade dele? Qual era nesse momento? Nesse momento, esse paciente, se não me falha a memória, eu tenho a impressão que ele tem 56 anos. 56. 56. Quer dizer, aqui ele parece muito menos e aqui parece muito mais. Muito mais, E essas fotos são fotos feitas num equipamento computadorizado. Isso aqui é o momento que eu terminei. Eu gastei 9 horas para montar isso. Sei. Esse caso gastou 9 horas. Evidentemente que isso aqui é uma montagem provisória. Em 9 horas ele ficou assim. Sei. E esse contorno do rosto, esse sorriso é apenas 8 horas atrás, digamos, do momento. Há uma diferença de 8 horas. Só de 8 horas. E uns 40 anos. Agora, isso aqui, o que fica muito bom é a conformação dessa musculatura meses após essa montagem. A musculatura... Aí a musculatura tonifica completamente, ela volta ao tônus e o contorno melhora, o lábio que aflorou fica mais jovial, mais bonito. E sem contar que a função, você adquire uma função nova num espaço de 8 horas. Você estranha essa aquisição. Ele deve ter ficado feliz da vida, né? Mas ele gostou. Bom, tem uma moça aqui... É bastante interessante. Bom, ela nasceu assim? Ela nasceu assim. Quer dizer, nasceu não, porque isso é a segunda dentição. Ela tem dentes, precisava fazer um tratamento ortodôntico, mas o uso, esse tratamento ortodôntico, existem parâmetros para ele. Existe existe faixa etária adequada. Ela precisava botar aparelho no dedo? Aparelho para fazer a correção. Se tivesse posto cedo, não. Ela seria assim? Seria assim como ela ficou. O aparelho? Com o aparelho ortodôntico, conseguiria
que esses dentes todos fossem corrigidos. Evidentemente que iríamos gastar alguns anos para esse acontecimento. Agora, é uma ótima medida? Claro que é uma ótima medida. Todos os procedimentos odontológicos, quando são feitos, tudo na nossa vida, feito na época adequada, o sucesso é certo. A hora de plantar e de colher. E isso também é usado na saúde. Se esse caso tivesse ido em busca do recurso na época adequada, teria ficado assim. Porém, aqui quem atuou foi a reabilitação oral, a prótese. Essa transformação se deu em 3 horas e meia. Depois de 3 horas e meia, ela estava com o sorriso corrigido. Aí a pessoa olha, mas não é possível, é uma mágica. Mágicas na reabilitação não existe. Existe, assim, manobras técnicas. Então, aqui eu fiz uso de esculpir os caninos. Quer dizer, os dentes são os mesmos? São. Então não é mágica, é milagre. O canino é o canino natural. Eu não extraí nada e não coloquei nada. Eu só trabalhei para melhorar a condição dessa boca e do posicionamento desses dentes com manobras protéticas, sem lançar mão do uso de aparelhos ortodônticos. Porque a faixa etária desse paciente já não permitiria sucesso no tratamento ortodôntico. Um canino nesse posicionamento, uma mordida cruzada, só tem sucesso se começa bem, tipo 10 anos, 11 anos. Se começa na idade dela, que já tinha mais de 40, sem chance. Agora, com esses dentes assim, o problema não era só de aparência, devia ter problema de mastigar, problema digestivo. Completamente, porque a nossa digestão, o processo dela inicia no momento que você está ingerindo os alimentos, no momento da mastigação. Aí começa o processo digestivo. Ela tinha dificuldade para tudo. Ela tinha dificuldade para mastigar, tinha dificuldade psicológica e emocional com esse visual, a função toda muito deficiente, problemas de articulação mandibular, enfim, aqui é um compêndio de muitas situações da odontologia, estavam reunidos aqui nessa situação. Isso aqui é um close desse caso. Aqui é o sorriso, o antes e o depois. É aqui a mesma situação, antes e depois, porém usando puxadores. Um dispositivo que usa para tirar todo o tecido mole e para que a gente possa ver o caso assim num close. Fica bem elucidativo. Tá, vamos ver mais alguns? Aqui é uma outra reabilitação também bastante interessante. Aqui antes, aqui depois, né? Antes e depois, é um caso muito complexo. Essa paciente tinha mordida cruzada, é uma classe 3. Mordida cruzada é quando os dentes não assentam direito no ar. Fica os superiores entrando, cruzando mesmo pelos inferiores. Porque o correto é o nosso maxilar superior sobrepor-se aos dentes... Quer dizer, dente por dente, né? Dente por dente. É um encaixe. Encaixando e sobrepondo-se aos dentes inferiores. Quando a mordida é cruzada, isso acontece inversamente. E aqui ela tinha mordida cruzada e também era classe 3. O que é uma classe 3? É isso aqui, é o queixo, o mento projetado para frente. E é uma situação muito difícil de ser corrigida através de prótese ou através... Quando eu digo prótese, aqui não é uso de dentadura, não. Tudo que se usa para se substituir, para recompor, são recursos de prótese. Então, Quer dizer, uma obturação é uma prótese? Não chega a ser uma prótese, aí numa prótese, é uma dentística, uma manobra de dentística. Mas tudo que a gente substitui... Se for um dente, substituir já é prótese. Já é prótese, porque eu substituí aquela porção natural e original.
Tipo assim, você perde um dedo e você coloca, repõe aquele dedo no lugar, é uma prótese. Você colocou uma prótese, você colocou novamente outro dedo. A mesma coisa é com a boca. Aqui foi recurso de prótese. Foi montar a boca novamente, foi descruzar a mandíbula através da prótese e conseguimos recuperar e também tirar essa paciente da situação de classe 3, ou seja, o mento projetado para frente, que faz um perfil muito desagradável. Faz desagradável e os nossos dentes, eles mexem muito com a psique. Se você está, a grande momento também desses tratamentos, além deles darem conforto, saúde, eles mexem com a pessoa completamente. Muda o comportamento, muda a forma, as mulheres mudam a forma de se vestir, de cabelo, de maquiagem, porque ela se gosta mais, ela olha-se no espelho e ela se vê mais bonita e fica essa bonequinha que não vai precisar do Dr. Pitangui. E esse aqui? Esse aqui é uma reabilitação muito agradável, também todo o trabalho com manobras protéticas, foi feita abertura de arco, mudamos todos os metais da boca, foi feita uma remoção das obturações metálicas. Aqui tinha coroas metálicas, obturações de amálgama, resina. A odontologia evoluiu muito em termos de materiais. Podemos recuperar os dentes com maravilhosas resinas e não se vê nenhum tipo de emenda. É até difícil acreditar que é a mesma... Isso aqui é o sorriso antes e aqui é o sorriso recuperado. É bom colocar lado a lado, que dá mais percepção. Agora, todas essas suas explicações sobre o papel da mandíbula, o maxilar, me parece que a senhora tem uns desenhos aí sobre isso, não tem? Esses desenhos eu acho que facilita a compreensão do leigo para essa sistemática. Sim, agora depois de tudo que nós vimos, já dá para entender esse desenho. Eu acho que facilita, porque aí mostramos bastante material e vamos mostrar os desenhos. Aqui é um crânio. Imagina, um crânio humano em perfeita harmonia. Todos os dentes, sem nenhuma perda, sem perda de cúspides, que são esses biquinhos do dente, sem perda de altura. Um encaixa no outro, né? Certinho. Encaixando, isso é a oclusão perfeita. Isso é fundamental para o mastigar? Isso é fundamental para o mastigar, para o bom funcionamento da articulação temporomandibular. Essa articulação, ela, como toda articulação do nosso corpo, ela é muito sensível. Então, se o nosso sistema estiver dessa forma, posicionado, com a altura perfeita, a nossa mandíbula bem colocada, respeitando os limites da boa articulação, sem comprimir, porque aqui dentro tem um menisco. O jogador de futebol fala muito em menisco, menisco, né? Do joelho. Estourou o menisco. A gente pode estourar também, se perder essa altura, que é aquilo que... E essa ponta do osso vai, comprime o fundo da cavidade glenoide, e aí há casos de perdas muito severas em que pode haver o rompimento do fundo da cavidade glenoide. Pode até provocar surdez. Isso é uma coisa que não é muito comum de acontecer, porém não é impossível quando a gente chega a essa situação. Aqui está tudo fora do lugar, bem, né? Os dentes todos estão na boca, mas muitas das vezes, se o paciente imaginar, mas eu tenho todos os meus dentes, estão todos aqui? Sim, estão, mas se ele sofreu perda natural pelo uso, a idade, a gente vai envelhecendo e só o uso do dente já faz uma abrasão. Se você é muito tenso, se você tem bruxismo, ou se perde por qualquer eventualidade, num acidente, numa manobra infeliz de um profissional, você perde peças
ou tem muito bruxismo e faz essa situação de perda de dimensão vertical, o que acontece aqui na nossa articulação? O côndilo sobe, Côndilo é essa ponta aqui? A pontinha da cabeça, da pontinha da mandíbula. É um osso, é um osso inteiro e que ao fim existe como se fosse uma esfera, que é o côndilo, que fica encaixadinho numa cavidade, que é a cavidade glenoide. Então, quando perde-se essa altura, que é fornecida pelos dentes, o que acontece? Perdemos a dimensão vertical. Sim, e aqui, por exemplo, os dentes desalinharam, né? Os de cima estão na frente. Quer dizer, aí já não mastiga. Perdeu a altura. Mastiga mal. Porque se você tiver as peças dentárias, você mastiga. Porém, não é com toda a plenitude que você poderia fazê-lo se os dentes estivessem... Se aquela digestão que a senhora disse começa na boca vai ser transferida... Sim. Vai sobrecarregar o aparelho digestivo. Com certeza. Sim. Vai sobrecarregar porque você está com a sua capacidade limitada. E outra coisa, você perde a altura da face, a famosa dimensão vertical. Aí o rosto já fica, envelhece. Que temos que lembrar do desenho. Aí há o envelhecimento do rosto. Eu sou você amanhã, é isso? É, mais ou menos isso. Perdi dimensão vertical, aqui no crânio tem esse exemplo e num desenho, digamos, de rosto, esse. Por quê? Existem os músculos que se contraem, porque o músculo é como se fosse um elástico. Ele vai e volta, né? Ele vai e volta. Por isso é que quando o nosso dente está todo harmonioso, sem perda alguma, o contorno do rosto e o lábio, ele fica bonito, ele aflora. Por que ele aflora? Que fica bem, porque esse músculo estica, que é o masseter, os orbiculares do lábio se conformam, aí fica uma boca agradável, o contorno do rosto agradável, o sulco nasogeniano fica posicionado e não se formam as rugas precoces. Por isso é que independe da idade para ficar com a porção desse maciço facial, de canto de boca, de sulco nasogeniano envelhecida. Pode ficar com 80 anos e com o visual do rosto agradável. Não que você vá ter 80 anos pelos dentes, eu vou ficar com uma carinha de 20, mas fica agradável, fica jovial, não fica aquele rosto caído, envelhecido. Quer dizer, esse é um caso, é um exemplo de um caso no qual a senhora conseguiu dar um jeito. É um desenho e que representa possível, representa uma hipótese de um da vida real. Perfeito da vida real. Bom, então, quando é necessário, quer dizer, ainda nos casos excepcionais que sobraram, faz-se a chamada prótese total, que é a tradicional dentadura. Agora, o ideal, não é a prevenção. O ideal, olha que coisa o bonita. Sorriso, né? O sonho de consumo de todo sorriso. Aqui tudo recuperado, os dentes alinhados, a dimensão vertical corrigida. Aqui é um trabalho que eu vou preferir não mostrar o antes, mas é o sorriso perfeito que foi recuperado na nossa clínica. E assim tem inúmeros sorrisos, mas você estava falando da... Nós, infelizmente, chegamos ao fim do programa, já estamos num excesso de tempo. Eu queria que, para terminar, a senhora recapitulasse aquelas orientações, nós vamos falar em conselho, porque se as pessoas gostassem de conselho, compravam e não rejeitavam, né? As suas orientações sobre a prevenção. Primeiro, temos que ter cuidado com a nossa higiene oral. Escovar os dentes, passar fio dental, jamais dormir sem fazer o uso da escova. Todos os momentos da escovação é importante, mas ao deitar, ao dormir, ficamos em média 8 horas dormindo e estamos ali, não estamos falando, não estamos salivando, não estamos mastigando. Porque o ato mastigatório
se tem a dieta qualidade, ele proporciona uma autolimpeza. Em matéria Por isso de dieta, a senhora falou nesses inimigos que são o açúcar e outras gorduras e tal. Bolos. Agora, temos amigos e aliados. O que a gente deve evitar o açúcar, mas deve dar preferência ao quê? Temos amigos, as leguminosas, frutas, muitos vegetais crus, muitas fibras. Evitar sempre os pastosos, os alimentos muito químicos. Isso tudo agride muito a nossa saúde em geral e principalmente os nossos dentes. Então, doutora Jamila, agradecendo a sua presença nesse programa, nós temos apenas que registrar que a senhora acaba de dar conselhos muito úteis, até para diminuir a sua própria clientela. Olha, eu estou felicíssima em estar aqui, podendo dar algum tipo de contribuição às pessoas que precisam de algum tipo de orientação com relação à saúde oral. Obrigado. O programa 420 Minutos conversou com a doutora Jamila Barroso.